Então, além daqueles pontos que o professor Troncon já comentou, eu vou falar aqui, tem alguns que vão até estar pontuados novamente, né, que são fatores que afetam a precisão da avaliação. O posicionamento, o professor Troncon já tocou, tem uma questão da desatenção e fadiga, porque a prova demora, a expectativa irrealista sobre desempenho, eu vou dar um exemplo para vocês, e o que a gente chama de efeito halo. E depois tem alguns fatores intrínsecos que eu comento também. Coisas para a gente lembrar, que eu acredito que a maioria já sabe, quem eventualmente não ouviu, né, ter oportunidade de identificar elementos que são importantes numa avaliação como essa. Então, o posicionamento. Nós vamos ter sempre lá o estudante interagindo com alguém para realizar uma tarefa. Geralmente tem um paciente padronizado, e como o professor Troncon falou, a gente vai se posicionar, quando a gente chegar, nós vamos adequar o espaço para que a gente possa estar numa posição em que a gente seja capaz de identificar tudo que é necessário e interferir o menos possível com quem está sendo avaliado. Em relação à desatenção, fadiga, é quase inevitável que isso aconteça numa avaliação que tem 100, 200, 300 e às vezes até 1.000 candidatos, como é o caso da prova prática da residência. E uma forma da gente lidar com isso é tentando ter um número de avaliadores que é um pouco maior do que o número de estações, para que a gente possa ter revezamento e de tempo em tempo você ter um refresco, um respiro, para poder estar mantendo o nível de atenção que é necessário para aquela tarefa que você está realizando de avaliação. A questão da expectativa, eu acho que aí o Marcos começou a tocar nela e eu vou aprofundar um pouquinho, diz respeito a quem nós estamos avaliando. Então, quando o elaborador, né, monta uma estação de uma prova de desempenho, ele está de olho principalmente em algumas habilidades que normalmente não podem ser checadas, né, com boa qualidade numa prova, por exemplo, escrita, ou numa prova simplesmente oral. São boas para avaliar conhecimento. Mas se eu quero ver, por exemplo, qualidade da comunicação, da interação, clareza da explicação que está sendo dada, do que precisa ser feito, ou, eventualmente, o raciocínio e a explicação do provável diagnóstico para aquele paciente padronizado, ou, eventualmente, a realização de uma tarefa, nesse caso, todas as habilidades mais voltadas para a prática profissional, habilidades clínicas, a gente precisa ter bastante claro quem é essa pessoa que nós estamos avaliando. E a Ellen comentou no início que a gente vai ter um grupo que é do internato, que tem uma certa homogeneidade, e tem um grupo que é do pré-internato, que aprende habilidades clínicas, comunicação, história, exame físico, procedimentos, mas ele ainda não teve a vivência de fazer isso com grande frequência no cenário da prática real com pacientes reais. Ele teve uma formação que geralmente está ali no que a gente chama de semiologia, técnica cirúrgica e habilidades preparatórias para a fase do internato. Isso é muito importante, porque um dos problemas que a gente pode ter quando vai fazer a avaliação é não padronizar, né, o olhar do avaliador com aquele grupo de estudantes que está sendo avaliado. Vocês não vão ouvir o som dessa aqui, mas só para lembrar, né, olha, vocês conhecem esse vídeo aqui que eu costumo mostrar, eu vou mostrar ele rapidinho. Isso aqui é provavelmente já é o médico que tem bastante experiência, aqui tem o residente, aqui tem o estudante. Então, só para vocês lembrarem lá se eu estivesse fazendo uma tarefa. Tudo bem. É só para tentar deixar claro essa diferença das expectativas quando a gente está avaliando. Isso tudo que eu mostrei para vocês é baseado em estudos, o mais conhecido de todos é a curva de aprendizagem, que foi proposta por esses dois autores, né, que fala do indivíduo que é novato, iniciante avançado, até que ele é competente, proficiente e ele pode ser um especialista numa determinada área. Na profissão médica, isso acontece também, né? Você tem lá o estudante que está chegando até o terceiro, quarto ano, do ponto de vista de habilidades clínicas, ele está aqui no iniciante aprendiz. Depois, fazendo 2 anos de internato, ele já
pode ser considerado um iniciante avançado, espera-se que para essas habilidades, quando ele receba o diploma, ele está competente. E esse é um dos principais propósitos desse tipo de avaliação que nós estamos conversando aqui hoje. E fazê-la bem feito para poder checar se existe mesmo competência nas habilidades clínicas para a prática profissional. E o que é importante? O examinando costuma estar na ponta esquerda aqui. O avaliador, de um modo geral, está na ponta direita. E a gente precisa, né, enquanto avaliador, padronizar, ajustar o nosso olhar para quem é o examinando. E isso a gente tem que fazer conversando sobre a estação, fazendo um treinamento dos avaliadores, tendo clareza do que é esperado naquele cenário. Se a gente não fizer isso, a gente corre o risco de errar por conta da diferença em relação às expectativas de quem eu estou avaliando. Tá certo? Um outro fator que é importante é o efeito halo, que numa avaliação como essa, que acontece dentro da escola, é possível que a gente vá encontrar lá sendo avaliado estudantes com quem a gente interagiu previamente. É muito provável que isso aconteça. Alguns a gente conhece, alguns a gente tem uma impressão que pode ser boa, ou pode ser mais ou menos, ou pode não ser muito boa. E isso, gente, é só para a gente saber que existe. E a gente tentar cuidar para que ela não interfira naquele momento. Porque o efeito halo é a influência que um desempenho marcante, ou coisas que eu sei sobre aquela pessoa que eu estou avaliando, né, sejam coisas boas ou coisas ruins, num outro momento em que eu estou num outro contexto. Então, assim, se a gente perguntar qual que é a impressão que vocês têm em relação, por exemplo, ao Steve Jobs, aos produtos da Apple, é possível que a gente tenha sempre uma expectativa altíssima cada vez que eles lançam um produto. Só que quando a gente vai experimentar alguns deles, eu não lembro se vocês lembram do Windows, né, falando da Microsoft agora, o paralelo, né? Tinha um Windows que era o Windows 7, depois ele mudou para o Windows Vista. E eu não sei se vocês sofreram com aquela mudança, porque o Windows 7 era maravilhoso, quando mudou para o Windows Vista, o U10, a gente passou um tempo, parecia que tudo que eles faziam era bom e de repente era ruim. Então o que a gente tem, quando estiver avaliando alguma coisa, a gente tem que estar de olho presente naquele momento, tentando evitar trazer percepções prévias ou prévios conceitos a respeito de quem a gente está avaliando, ou o que a gente sabe daquela pessoa que está sendo avaliado naquele momento. Então, são cuidados que a gente pode ter. E, para finalizar, né, que seriam fatores intrínsecos, que isso é inato. Existem pessoas que, sempre que estão avaliando, fazendo juízo de valor, elas têm uma tendência de ser mais generosas. Tem outras pessoas que têm uma tendência de ser mais astringentes, mais severas naquilo que estão olhando. E tem um grupo que tem uma tendência de sempre tentar acomodar as coisas, e ele tem uma tendência mais central, não ir nem para uma ponta nem para outra. E isso, gente, é inato, não é uma coisa que a gente necessariamente escolhe e é contexto dependente. E como que a gente pode fazer para tentar minimizar essas coisas, tentando minimizar a variabilidade do que nós estamos fazendo lá naquele momento que nós somos avaliadores? Para quê? Para que, se houver diferença entre um estudante e outro, seja principalmente por conta da diferença da qualidade do desempenho de cada um deles. Então, esses seriam os pontos que a gente estaria mais focados. Esses 3 pontos iniciais o professor Troncon já tocou, e aí nós vamos para aquele item que ele, respondendo ao Wilson, falou, olha, o elemento mais importante é o treino do avaliador, entendendo qual é a estação, entendendo como é a ficha de avaliação e tentando ajustar, fazendo um ajuste aí de percepção sobre pontos de discordância daquilo que nós estamos avaliando. E a forma mais efetiva disso acontecer é a gente fazendo alguns exercícios que a gente vai propor para vocês a partir de agora.